Durante muito tempo eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas só estava atrasando a minha vida. Eu dizia que não estava pronta, que faltava mais um pouco para melhorar, tinha que fazer mais um curso, ler mais um livro, mais uma formação. E isso não parecia um erro, parecia responsabilidade. Parecia zelo e até maturidade. Mas foi exatamente esse padrão que atrasou a minha vida por anos. Hoje eu quero te contar qual foi esse erro silencioso, porque é tão fácil confundi-lo com virtude, e como eu só consegui vencer isso quando confrontei a mim mesma de verdade. Eu quero começar te explicando de onde vem isso na minha história. Eu sempre fui alguém que estudou muito, cursos de mentorias, livros, faculdades. Eu realmente gosto muito de estudar. Lembro da minha professora da faculdade falar assim: a Débora deveria ser paga só para estudar. E eu me achando, falando assim: nossa, vai chegar esse dia, que sonho. Mas a questão é que eu sempre ficava com a sensação de que não era o bastante. E isso vinha de um zelo, de um perfeccionismo. Pelo menos era assim que eu justificava. Eu canto há mais de 20 anos, já lancei um livro, organizei outro, lancei 3 músicas autorais, já dei palestra, treinamentos, preguei e sempre servi a Deus com seriedade e responsabilidade. E mesmo assim, havia uma crença silenciosa dentro de mim dizendo: você não está pronta. E foi só quando eu parei para olhar isso com honestidade que eu vi que o problema nunca foi em querer melhorar, mas em mascarar esse preparo infinito quando na verdade era uma insegurança de começar. E esse entendimento não veio de forma abstrata, mas foi quando eu decidi me encarar de frente. Eu comecei a me incomodar porque algumas coisas na minha vida simplesmente não andavam, então eu comecei a orar a Deus e tentar buscar respostas. Foi quando eu fiz uma mentoria financeira, no primeiro momento com o pastor Tiago, depois com a Alexandra, e ali a gente faz diversos testes comportamentais. E um desses testes é de crenças nucleares, e eu descobri que a minha principal crença era de desamparo e vulnerabilidade. Na prática, isso significa algo muito simples. Eu sempre acreditei que nunca estava pronta e que nunca era bom o suficiente. Precisava de mais preparo, mais conteúdo, mais validação. E essa crença se apoia em sentenças como ainda não é a hora, não estou preparado, e todas as vezes que eu tentava alguma coisa e não dava certo ou colocava uma expectativa e ela não era cumprida, mesmo que fosse uma só vez, essa crença se fortalecia. Porque lá no fundo tinha uma voz dizendo: tá vendo? Você deveria ter se preparado mais. E esse erro é silencioso, porque ele se disfarça de humildade. Mas na prática ele rouba tempo, movimento e obediência. A Bíblia vai contar histórias de pessoas que, ao serem chamadas, reagiram de forma parecida. A gente vai ver Moisés dizendo que não sabia falar, Gideão falando que era o menor da casa, Jeremias dizendo que não passava de uma criança. O problema nunca foi o chamado, mas uma crença que faz a distorção do propósito de Deus. Afinal, o inimigo não precisa te convencer que você não é chamado. Basta ele te convencer que ainda não é a hora. E essa crença é perigosa porque não te leva ao pecado explícito. Ela te leva à espera eterna. Enquanto você eternamente se prepara, o tempo passa. E o propósito fica suspenso. Depois de entender isso em mim, eu tive que transformar consciência em prática. E eu tenho alguns passos que eu vou passar para você. O primeiro deles, autoconhecimento. Enquanto você não se conhece, você fica repetindo padrões e, obviamente, vai ter os mesmos resultados. Passo 2, discirna os comportamentos e gatilhos. Se você, por exemplo, tem um comportamento parecido com o que eu tinha, é bom você observar. Quando enfim você vai começar, você sempre acha um motivo justo para adiar. Passo 3, tome uma decisão consciente. Aqui está a ruptura. Você decide começar mesmo sem se sentir pronto. E você obedece, mesmo que não esteja confortável. Passo 4, permaneça vigilante. O perfeccionismo volta, ele muda de discurso, de atitudes, mas volta. Constância é permanecer, mesmo que a voz interna diga, ainda não. E espiritualmente isso é sério, porque essa paralisia produz frustração, e a frustração adia cada vez mais o propósito. A estratégia é simples, manter você ocupado, mas improdutivo. E essa é a jornada que eu decidi compartilhar com você aqui nesse canal. Se faz sentido para você, se inscreva, ative as notificações e espere os próximos vídeos. Eu acho que a gente vai crescer muito junto
Estamos construindo algo profundo. Deus está conosco. Obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe.